Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Inspiradores do nosso podcast Inspiração. Antes de eu apresentar o nosso convidado especial de hoje, que está aqui do meu lado, eu quero pedir para você dar um joinha aí, né? Curtir nosso canal, compartilhar com aquelas pessoas que você quer inspirar na vida deles. Inclusive, existe uma frase do meu amigo Mário Simões que pergunta assim: você quer ser um balde de decepção na vida das pessoas ou uma fonte de inspiração? Seja uma fonte de inspiração. Então vamos lá, nosso podcast de hoje, o nosso episódio de hoje. Eu estou aqui com um cara incrível, um amigo, um irmão, uma pessoa que me inspira nos negócios. Estou falando de nada mais, nada menos que Thiago Albino. Grande Thiago. Boa, Dê. Seja bem-vindo, cara. Finalmente, né? Faz tempo que você está me devendo essa entrevista aqui, desde o início do nosso podcast. Sim. Você recebeu o convite. O que foi? Criou coragem? É o Pix que eu fiz na tua conta que te motivou? O Pix dessa vez foi gordo, né? Então eu aproveitei. Não, muito bom estar aqui contigo, um prazer falar com você. Pô, um amigo de longa data, um cara que eu tenho uma profunda admiração. E eu fico muito feliz com a tua iniciativa, primeiro com o livro, né, que é uma grande bênção, tem sido um sucesso de vendas, e agora o podcast aqui, que eu tenho certeza que vai inspirar milhares e, quiçá, milhões de pessoas em todo o mundo. Verdade, Thiago. Muitas coisas aconteceram depois do livro, histórias fantásticas que foram contadas ali, mas uma coisa importante, Thiago, esse meu desejo e essa minha vontade de estar com pessoas que inspiram na minha vida. Sem e dúvida. você é uma delas, você, a sua família, os seus negócios, né? E para a gente começar aqui nossa entrevista, eu quero perguntar aí, quem é Thiago Albino? Essa pergunta, tenho quantas horas para falar? Vamos ver. Bom, sou paulistano, nasci aqui em São Paulo, mais especificamente no bairro do Belenzinho. Morei a minha vida toda ali na Parada Inglesa, na Zona Norte. E casei muito cedo, né? Casei com 17 anos, fui pai bem cedo. Hoje eu sou casado com a Karen, já há quase 23 anos. A gente vai fazer agora em outubro. E tenho 2 filhos maravilhosos, o Lucas e a Fernanda. Sou um empreendedor serial, um cara inquieto que está sempre estudando novas possibilidades. Passei pelo mundo corporativo, tive uma carreira executiva bem extensa e nos últimos anos eu decidi, depois de levar uma picada do pernilongo do empreendedorismo, decidi cair de cabeça no mundo dos negócios. Então acho que já há uns 10, 11 anos eu estou 100% dedicado a criar startups, empresas de tecnologia e tem sido uma grande jornada, muito curiosa. Altos e baixos. Mas graças a Deus a gente vem superando todos os desafios e tem sido uma jornada muito incrível. Hoje, antes de começar, nós estávamos falando dos nossos ciclos da vida, né, Thiago? Sim. Todos nós passamos por ciclos e até o Mário Simões, uma das pessoas do livro, ele fala o seguinte, ele compara o ciclo das estações do ano com as nossas estações da vida. Verdade. Que é o inverno. Vamos começar lá pelo outono, quando a gente perde, sem esperar coisas, perdemos pessoas, perdemos saúde, perdemos empresas. Então, todo mundo está sujeito a isso, né? O inverno, de quando a gente se recolhe e a gente se sente ali fechado para as coisas. E a primavera, quando você começa a florescer, a brotar. E o verão, quando você começa a desfrutar de tudo isso. E é engraçado que hoje nós estamos começando a nossa primavera, É verdade, né? tem aquela música, né? Primavera chegou, né? E que bom que a gente está aqui Legal. compartilhando um pouco. Até estava cantando hoje aqui. Quando entrar setembro, né? Ei, Tiagão. Meu amigo cantor. Vamos desfrutar dessa primavera. Boa. Você sabe que quando eu te conheci, Thiago, Foi. você já não estava mais no mundo corporativo, Sim. né? Você tinha passado. Aliás, quero que você, para a gente entrar no mundo de empreendedorismo seu, só falar um pouquinho da tua experiência lá no Banco 24 Horas, que você revolucionou lá, Boa. né? Então, só dá uma pincelada aí. Uma pincelada, né? Pra Na gente verdade, saber aí eu as comecei... coisas que... Você ganhou um prêmio, se eu não me engano. Foram alguns prêmios, foram muitos, na verdade. Na verdade, bom, vamos lá. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu vou voltar um pouquinho só para ajudar no contexto, tá? Mas eu comecei a trabalhar com 13 numa distribuidora, fiquei lá 4 anos. E logo em seguida eu fui pai. Eu saí de casa para
assumi minha família, né? Eu fui morar com a Karen, com o Lucas já bem novinho, né? Com 17 ali para 18 anos. E aí, dali para frente, a vida não teve muita dosinha não, né? Então, para você bancar uma casa sem ter uma profissão, eu tive que fazer de tudo um pouco, né? Eu comecei a trabalhar com tecnologia muito cedo. Eu tive, na verdade, muita sorte, assim. Fui abençoado de poder entrar no ambiente da internet muito cedo. Eu me lembro que meu primeiro computador com acesso à internet eu comprei em 1996. Eu nem tinha nascido ainda. Nem tinha nascido, né? Eu acredito, viu? E, e eu comecei a acessar a internet bem no princípio, né? Então, em 96, 97. E em 2000, eu fui trabalhar no IG, aquele provedor de internet grátis. Nossa. Do cachorrinho, né? Uhum. Fiquei um período muito legal no IG, do IG fui para o UOL, do UOL eu fui para HP e depois eu passei por várias empresas. A minha história é muito louca, porque eu cheguei a trabalhar em 28 empresas nesse período. Caraca! Eu era um cara muito insano, muito inconstante. E eu me lembro que a oportunidade do Banco 24 Horas, eu estava num momento bem difícil da minha vida. A gente já tinha 2 filhos e eu estava desempregado. E surgiu uma oportunidade para trabalhar na Autoban das estradas. E por algum motivo, a recrutadora ali da agência, ela me mandou para a Tecban. Que a Tecban, para quem não sabe, é a dona do Banco 24 Horas no Brasil. E quando eu cheguei na entrevista, eles precisavam de um técnico para trabalhar no CPD. Não era nem data center, ainda era centro de processamento de dados. Só que eles estavam num processo de transição, era uma operadora que cuidava, tinha um outsourcing, aí eles estavam com 20 vagas abertas. Eu me lembro que assim, eu estava numa sala grande com vários candidatos e o coordenador na época, eu nunca me esqueço, o Mauro, o nome dele, ele foi entrevistando a turma e perguntando coisas bem técnicas sobre tecnologia, data center, telecomunicações. Eu não manjava absolutamente nada, né? Eu conhecia o ambiente de internet, mas eu não conhecia o ambiente de banco. E eu me lembro que assim, ele levou a gente para conhecer o CPD, deu uma volta na empresa. Eu falei, cara, isso aqui não é para mim, né? O que eu estou fazendo aqui? Mas eu nunca me esqueço que quando eu fui para essa entrevista, achando que eu estava indo para a Autoban, eu fiz uma oração em casa. E eu falei com Deus, Deus, se o Senhor me abrir essa porta, eu vou trabalhar como se fosse para o Senhor. E esse foi a minha oração, tão simples quanto isso. No meio da entrevista, eu nunca vou me esquecer, o Mauro virou para mim e falou, você conhece telecomunicações, redes, servidores, não sei o quê. Eu me lembro que assim, sabe quando você vai murchando debaixo da mesa? Uhum. Me veio assim uma frase que eu falei, cara, eu não manjo nada disso, eu não sei nada disso, mas se você me der um manual, eu leio e aprendo. E ele gostou da minha sinceridade e falou, cara, eu gostei tanto da sua sinceridade que eu vou te dar essa chance. E aí eu fui muito agraciado porque ele me contratou, ele me deu essa chance, foram 20 pessoas, eu entrei como técnico júnior, nunca me esqueço, eu ganhava R$1.000 e poucos. E aquilo foi uma escola. E ele meio que me apadrinhou por essa sinceridade. Então, tudo que ele ia fazer que era de mais complexo, ele me chamava e me ensinava. E eu passei realmente uma escola com ele, ali no Banco 24 Horas. Resumindo a história, né? Em 8 anos de empresa, eu fui promovido 9 vezes. Né? Eu saí de técnico júnior para head de uma operação de telecomunicações chamada TBNet, que hoje é uma operadora que pertence aos bancos. E foram inúmeros prêmios, acho que assim foram pelo menos uns 8 prêmios dentro do segmento bancário. Para mim, aquele processo de crescimento, né? Sair de técnico até head de uma operação, ganhava R$1.000, eu saí com múltiplos de salário, ganhando bem, né, com todo benefícios, viajava muito para fora, conheci Israel, Estados Unidos, México, enfim, fui para vários países para poder me aperfeiçoar. E foi nesse inteirinho aí do Banco 24 Horas que eu conheci o mundo do empreendedorismo. Peraí, segura aí. Antes de a gente passar, tá a mão aqui, bate aqui. Cara, parabéns, cara, você é muito fera. Foi muito louco. Assim, muito louco. Algumas coisas aconteceram dentro do Banco 24 Horas. Não sei se você vai se recordar que teve uma época que teve as explosões de caixas eletrônicos. Sim. Os caras colocavam dinamite. Você pegou aquela época? Peguei aquela época. E, na verdade... Porque não é tão distante, né? Acho que assim, o pico mesmo foi acho que ali entre 2012 e 2013, foi quando teve esse literalmente boom, né, de explosões. E... um dos projetos que assim me fez me destacar muito dentro do banco foi colocar chip de 3G nos caixas eletrônicos. Olha que louco. Na verdade, esse foi o grande projeto da minha vida que fez a minha carreira decolar. Porque até então, um caixa eletrônico ele usava um link físico, um par metálico que vinha do poste. Então, muitas vezes você instalava um caixa eletrônico, levava 6 meses para chegar o link.
para poder fazer a Caraca. conexão. Então a empresa ficava pagando aluguel durante esse tempo, tomando prejuízo, e muitas vezes o link nem chegava, tinha que desinstalar, enfim, levar o caixa para outro lugar. E o projeto de 3G ele foi o seguinte: eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava numa mesa assim com 6 ou 7 técnicos e o diretor falou: não sei se você lembra que tinha aquele rabichinho que você colocava no notebook para poder acessar com o 3G. Ele falou: será que alguém consegue fazer com que isso aqui funcione num caixa eletrônico? E eu tenho muita clareza daquela cena, né? Todo mundo ficou quieto. Eu falei: se você me der, eu dou um jeito de fazer funcionar. E óbvio, eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo, mas eu, por ser um banco, eu consegui contratar uma consultoria que me ajudou a configurar e virou um baita case, né? Saí na revista InfoExame, teve prêmio associado a isso, e os caixas eletrônicos a gente reduziu de 6 meses para um dia a instalação de um caixa eletrônico. E sei lá, um link custava R$600 por mês, a gente reduziu para R$39. Então foi um sucesso absurdo. Eu me lembro que logo que a gente lançou foi uma economia de 60 milhões, logo no primeiro ano, e minha carreira realmente decolou dentro do banco por conta desse projeto. E depois foram surgindo outros projetos, e aí a história vai longe, né? Pô, pessoal, já podemos acabar a entrevista aqui, já, né, cara? É uma longa história. Então, você sabe que eu vou aqui usar uma frase de Napoleão Hill, que justamente representa você. O que minha mente pode imaginar, eu posso realizar. Sim. E aí, baseado naquela tua oração lá, Deus me abre essa porta, ele fala o seguinte, né? Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Exato. Acho que você sempre foi dotado dessa coragem, né? E desse ímpeto de fazer acontecer. Parabéns, viu? Sempre foi um conceito que eu sempre usei para mim, né? Do tipo, cara, eu não sei, mas eu vou atrás. Aliás, acho que a minha geração, assim, a turma da década de 80, começo dos anos até para trás, a gente tem muita facilidade de ler, né? Hoje a turma não gosta muito de ler, gosta mais de assistir. Não tem nada de errado nisso, mas, de fato, quando você tem esse hábito de ler e se esforçar, pesquisar, não tem limite, né, para você. Então, a minha carreira no banco foi toda assim. Eu realmente fui um cara conhecido dentro do banco como o cara que, puta, tem algum pepino, manda pro Albino. A turma me chamava de Albino. Manda pro Albino ali que eles conseguem... Combinou como que é? Virou jargão isso aí. Fala aí de novo. Tem algum pepino, manda pro Albino. Foi mais ou menos isso. E aí, nessa fase, já estendendo um pouco a história, né? O projeto do 3G foi um grande sucesso, assim... Foram inúmeros benefícios além do financeiro e tempo de instalação, mas quando teve essa parte das explosões, o presidente da empresa me mandou com mais algumas pessoas para Israel para buscar soluções de segurança para os caixas eletrônicos. E na primeira viagem para Israel foi aí que eu conheci o mundo das startups. Foi lá que eu... E, na verdade, Israel é conhecido como Startup Nation, né? Como um lugar que realmente é o menor país com o maior número de unicórnios do país. E foi nesse período que eu entendi que tinha um mundo fora do mundo corporativo. Que legal. E eu te conheci nessa época, né? Já te conheci nessa época, quando você tinha o Inova Friends. Foi. Inova Friends, isso mesmo. Então, que você já era empreendedor, que já fazia as conexões, já... Mas como que foi esse desafio de abrir mão de uma carreira sólida, reconhecida, com certeza um bom salário. Um ótimo salário. Né? E como que foi essa experiência? Porque, de repente, quem está assistindo nós aqui está perguntando, será que eu faço ou não faço? O que te levou a isso? Então, eu já estava há 8 anos no banco, né, quando eu comecei a fazer essas viagens para fora. E logo na primeira vez que eu estive em Israel, a gente teve a oportunidade de visitar várias startups. Eu me lembro de chegar em Israel. Israel é o seguinte, cara, é um grande deserto. Então, assim, calor de 40 graus na sombra. E eu me recordo que, assim, no banco a gente trabalhava de terno e gravata. E quando eu cheguei em Israel a primeira vez, eu desci do aeroporto de terno e gravata. E eu fui para as primeiras reuniões de terno e gravata. E quando eu cheguei nessas reuniões, eu me deparei com executivos, com CEO de grandes empresas, trabalhando de bermuda e chinelo. Caraca. Isso para mí foi um grande choque. Eu nunca tinha visto isso em banco. Sei lá, os bancos foram liberar há poucos tempos agora do executivo nem não precisar usar gravata. Olha para você ver como é. E isso foi parte da coisa que me chamou a atenção, sem contar aquela cultura de puff, a turma jogando videogame, aquela coisa muito descolada. Mas o que realmente mexeu comigo foi saber que uma das visitas que eu fiz, né, no Waze, que é o aplicativo que a gente usa, o Uri, que é o fundador, ele tinha acabado de vender o Waze para o Google
por $1 bi. Aí eu comecei a fazer conta, né? Falei, putz, se eu pegar todos os meus PPRs, bônus, bonificações do banco, acho que eu vou levar uns 200 anos para conseguir levantar essa grana. E aí eu fui estudar isso. Falei, cara, como assim, né? Meu cara vendeu um aplicativo para uma empresa de tecnologia por $1 bi. Isso mexeu muito comigo. E eu me lembro que quando eu estava lá, um outro amigo meu que é judeu, ele estava com um desafio, que era criar um projeto de rastreamento de crianças. Olha só. Por quê? Uma parente dele tinha perdido um filho num resort, é uma pessoa muito rica, e na época ela até cogitaram, pô, sequestraram meu filho, né, de família rica, e na verdade quando eu voltei para o Brasil, eles já trouxeram um desafio. Falou, pô, traz alguma solução aí de Israel para rastrear crianças, para a gente não ter mais esse tipo de episódio. E aí eu voltei para o Brasil, a gente começou a se encontrar, a gente saía para jantar, enfim, a gente tinha algumas reuniões, a gente criou um business plan sobre isso. Vamos criar um rastreador para crianças de famílias ricas, para que não aconteça aí nenhum tipo de sequestro, enfim, você consiga minimamente rastrear onde a criança está. E esse foi o gatilho que me fez sair do banco. Então a gente criou um BP. Na época, a gente levantou R$3 milhões de investimento de anjos. Isso foi em 2015, cara. R$3 milhões naquela época era muito dinheiro. Era muita grana. Era assim, era para a gente ter feito um baita de um projeto. E a gente acabou pivotando o modelo de negócio, porque para uma criança precisava ser um relógio. E não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Entendi. Os relógios ficariam muito grandes. Então, o que a gente fez? Puxa, qual que é um outro tipo de público que se perde muito? O público de pets. Cachorros e gatos. Ai, cara, foi aí que a gente aproveitou a ideia inicial, que era rastrear. Na verdade, assim, o roadmap da empresa ainda tinha. A gente queria um relógio, mas a tecnologia não estava madura o suficiente para a gente poder fazer essa virada. Então a gente começou a fazer um rastreador para pets, para cachorros e gatos. A gente chegou a lançar esse rastreador no mercado, foram quase 2 anos de desenvolvimento. Foi aí que eu entendi que o Brasil está muito atrasado em termos da parte fabril, né? A gente teve que ir para a China para poder desenvolver esse produto. À época, foi o menor rastreador do mundo. Tanto é que a gente conseguiu uma homologação da Vodafone, que patrocina a Fórmula 1, aquela gigante, foi para a Europa para poder homologar. E o nosso produto no Brasil ele vinha lá, Powered by Vodafone. Que legal. Então, as operadoras no Brasil elas se interessaram muito, só que o que acontece? Era um telefone celular, em formato de um rastreador. Ele era muito bonito, designer incrível, só que ele tinha alguns problemas que eram muito críticos. Primeiro, a duração da bateria, que durava muito pouco, porque ele era tão pequeno que ele não tinha autonomia. Então, muitas vezes a pessoa colocava no pet, no final do dia a bateria já acabava e a pessoa está no trabalho e ela pensava, puta, roubaram, fugiu, o que aconteceu? Então, esse foi um dos fatores que a gente teve muito problema. Mas o pior foi, quando a gente começou o projeto, sei lá, o dólar estava R$2. Quando a gente lançou o produto, estava R$4,60. E aí um produto que era para custar R$200, a gente foi para o mercado a quase 700. Então ficou muito caro. Além disso, tinha uma mensalidade. Eu sei que assim, foi uma mistura, né, de satisfação de ter lançado um produto físico, ficou muito bonito. A gente gravou comercial. Eu lembro quando eu fui te visitar ali na Paulista. Na Paulista, pô, eu dei entrevista para Globo News. Foi um negócio, foi uma época muito marcante assim na minha vida, porque a gente saiu do zero, lançou um produto, fez um puta barulho. As operadoras se interessaram, a gente quase fechou um projeto com uma operadora, mas a gente não teve caixa para poder continuar. Eu lembro que você fez um Netflix de pet também, não foi isso? Então, aí nessa época, a minha sócia ela estava em Miami. Eu me lembro que lá tem uma TV que é muito forte nos Estados Unidos que chama Dog TV. Ela me mandou o link, falou, será que você consegue fazer alguma coisa disso no Brasil? Falou, mandou para mim, né? Para quem? Mandou o pepino para quem? Para mim, pro Albino. Manda o pepino pro Albino. Eu sei que em uma semana eu estava com o canal pronto. E aí a gente lançou esse canal, que na época foi considerado como um Petflix. Também, muitas entrevistas, saiu na mídia. A gente chegou a ter 8 mil clientes dentro da plataforma, mas o custo de servidor para poder manter uma estrutura dessa, na época, era muito caro. Hoje em dia você tem um servidor na Amazon por centavos de dólar. Na época eram algumas dezenas de dólares e era muito caro. Então a gente pivotou, lançou a TV, conseguiu 8 mil clientes, mas a gente não teve o fôlego para uma nova rodada de investimento.
Venture Capital no Brasil ainda era muito incipiente em 2015. A gente falava basicamente ali do Easy Taxi. Eram poucas startups que estavam realmente hypadas e não tinha essa abundância de dinheiro que tem hoje. Então a gente morreu ali na beira da praia, né? Tiagão, você é um mentor, né, de startups, mentor de metodologia para isso. Hoje trabalha inclusive com e-commerce, depois eu vou perguntar sobre isso também. Mas aqui no meio, assim, para a gente dar uma pausa, um dos ensinamentos, porque isso fez você aprender muito, né? Hoje, para quem está Demais. começando, o que você falaria para essa pessoa? Ó, tome cuidado com isso, ou não faça isso. Essa fase dessa empresa, né, que quebrou, ela me trouxe tantos ensinamentos que eu criei um podcast que é o Minha Startup Quebrou. Olha, que legal. Então tem hoje dentro do Spotify, enfim, é fácil. Tem o meu e-book também desse conteúdo. O que eu fiz? São 30 lições que eu aprendi durante esse processo. Porque, de novo, eu era executivo no banco, ganhava bem. Tinha benefícios, carro, secretária, no fim. Eu tinha uma equipe de quase 100 pessoas no banco ali na operadora. E aí eu meio que joguei tudo isso para o alto com um sonho de empreender. Pensando lá no caso do Waze, né? $1 bilhão. Eu falei, não, no banco eu não vou ficar bilionário. Se eu for empreender, eu vou ficar. Esse período dessa quebra da empresa foi muito traumática para mim, porque não foi só a quebra da empresa. Nessa época eu perdi meu apartamento, fui despejado. Eu perdi 2 carros que a gente tinha. Sem contar, cara, todo o trauma que isso gerou dentro da minha família. Assim, a minha história é tão maluca que nessa época do despejo a gente recebeu um oficial de justiça num domingo, Dia dos Pais, para entregar a carta de despejo. Então, assim, foi traumático esse processo de quebra da minha empresa. Não foi um processo simples. Eu diria que é o seguinte, em primeiro lugar, né, para quem quer empreender, primeiro, escuta o meu podcast. São 30 lições de 5 minutos cada, onde eu peguei assim um consolidado de tudo que eu aprendi. Mas assim, se você me falasse hoje, né? Em primeiro lugar, assim, você tem que ter muito claro qual é a dor que você está resolvendo com a sua empresa. E quando a gente fala dor, normalmente as pessoas querem validar negócio perguntando para os amigos, parentes, o que você acha da minha solução? Você pagaria para usar a minha solução? E na grande maioria das pessoas, elas têm vergonha ou medo de dizer que, putz, não, é uma porcaria o que você está fazendo. Então, assim, o melhor modelo de validar é valide com quem nunca você viu na vida. Para uma pessoa na rua, explica o que você está fazendo e pergunta, isso aqui é uma dor para você? Esse é um primeiro ponto, é ter muito claro que assim não são os seus amigos e parentes que vão direcionar o teu negócio. As pessoas elas podem apoiar, mas elas não são as pessoas que vão te falar, não vai, porque vai dar muito certo, porque realmente existe uma dor. Não, valide com pessoas que você não conhece. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, tem um fundo de reserva para poder empreender. Eu acho que nisso o brasileiro ele peca muito, né? Ele pega ali a rescisão, como eu fiz no banco, eu peguei minha rescisão, falei, não, agora eu tô tranquilo. Minha rescisão não durou 1 ano, cara, pro padrão de vida que eu tinha, né? Porque eu saí do banco... investimento na empresa também. Né? Investimento na empresa, enfim, o tempo que você fica trabalhando sem salário, né? Porque demora até a empresa ela se pagar para você ter um salário. Então, assim... Precisa ter grana para começar a empreender, cara. E não é só grana, né, Thiago? É bem importante o que você falou. Vai lá e ouça Cara, vai pegar minha mentoria, depoimentos. porque muita gente sai aí de uma empresa, se aposenta e vai buscar uma franquia. Agora eu vou empreender numa franquia. E quantos que eu conheci que não deram. Que não deu certo, perdeu tudo e a frustração foi maior do que, né? Eu acho que tem uma coisa, até desculpa te interromper, que as pessoas elas acham o seguinte, cara, eu trabalhei a minha vida toda, sei lá, numa metalúrgica. Eu sempre fui da área ali de produção. Aí eu pego e vou montar uma loja, sei lá, de sapato ou uma doceria. Sabe aquela coisa assim do zero ao extremo? Eu sempre falo o seguinte, cara, você quer empreender? Tenta empreender no teu ramo de atuação, cara, onde você tem experiência. Porque, quem passou pelo mundo corporativo, com certeza viu gaps, viu dores, viu problemas que ele pode resolver. Sim. Normalmente, a turma que tenta ir para franquia ou muitas vezes montar negócio, pensar, não, eu vou montar um negócio que está no hype, que está na moda, vou fazer uma paleteria mexicana que está todo mundo abrindo e aí é onde você se arrebenta por entrar num negócio que você não tem a menor noção do que é. Tá, mas aí eu vou pegar você no pulo agora, hein? Quem foi o cara que lançou a venda pela internet de carne? Que ninguém fazia, não existe, não...
Pois é. Esse aí foi um pouco depois, né? Acabei lançando o primeiro delivery de carnes do país que se chamava iSog. Você tinha o iFood, o iPhone, o iPad e o iSog. Mas isso aí também tem uma historinha por trás disso. Você quer que eu fale como é que surgiu essa ideia? A gente pode passar por isso, porque, na verdade, eu ia te perguntar uma experiência de quebrar, né? Porque todo empreendedor, se ele não passar por esse momento de quebra, Sim. e da resiliência, que a gente estava falando sobre isso, né? Conseguir vencer o fracasso, ele não vai ser uma pessoa de sucesso. Né? Na verdade, assim, no Brasil a gente olha quem quebrou como um fracassado. Isso. Eu tive no Vale do Silício e, na verdade, lá as pessoas que quebraram são as que têm maior admiração dos investidores. Porque o cara que quebrou, ele já tem bagagem, já tem experiência, já tem o que a gente chama de track record. Assim, o cara, dificilmente ele vai cometer os mesmos erros. Então, enquanto lá é uma cultura que super valoriza o cara que já quebrou, aqui no Brasil a gente ainda tem muito aquele loser ali, né? Aquele perdedor. Então, depende da cultura. Eu acredito que para o empreendedor é muito importante quebrar pelo menos uma vez na vida. O ideal seria não quebrar, óbvio, ideal, né? sim, Tive né? sucesso desde sempre, mas a grande verdade é só olhar os números. Você vai olhar números do Sebrae e tantos outros, assim, mais de 90% dos empreendedores acaba quebrando em até 2 anos. Mas é bom que isso ajuda a gente a ter uma casca mais grossa, né? Isso eu acho que faz parte do ciclo do empreendedor, né? Faz. É necessário ter essa experiência para poder ter mais resiliência e mais força, né? Bom, você falou foi, eu falei, eu acho que ele quer falar alguma coisa. É a história do delivery, né? Logo que a minha empresa quebrou, né? Era uma empresa de IoT, que de novo era uma empresa que estava no hype na época, que a gente falava muito sobre a internet das coisas. A gente quebrou, a gente passou um período muito difícil. Sexta-feira, 6 de outubro de 2017, eu me lembro como se fosse hoje. Estava em casa com a Karen, minha esposa. A gente olhou um para o outro assim e falou: cara, a gente não tem grana para sair para jantar, aniversário de casamento, né? E ela falou: pô, vai no açougue e vai comprar mistura. Eu falei: não, vai você. Ela vai você. A gente entrou naquele embate, né, de quem ia no açougue. A gente detestava ir no açougue. E deu um empate técnico. Aí vamos junto. Vamos juntos. Eu moro no Belém, no Belenzinho ali, enfim. E aí a gente tava subindo a Paz de Barros, na Moca, indo lá pro Yamauchi. Nunca me esqueço desse trajeto. Opa! Franchise aqui. Fazer um merchan aqui. Merchan. E no caminho do açougue, a Karen virou para mim e ela fez uma provocação. Eu já trabalhava com tecnologia. Ela falou: pô, você faz aplicativo para todo mundo, por que você não faz um aplicativo pra gente não precisar ir no açougue? Sabe quando vai como uma flecha no teu coração? Eu falei: caramba, é mesmo. Porque hoje, de novo, você tem iFood, Rappi, tantos e tantos aplicativos. Em 2017 não tinha. Já tinha os aplicativos de delivery, já existia iFood, mas o iFood não fazia supermercado. Sim, verdade. Só faziam lanches, né? Comida e tudo mais. Enquanto a gente estava ali na fila do açougue, ela estava ali pedindo as carnes para a gente fazer para o nosso jantar de aniversário de casamento. Sua cabeça... Cara, eu já estava no registro BR registrando o nome. De novo, na fila mesmo? Na fila. iPhone, iFood, iPad. Eu falei: cara, eu vou tentar o iSog. E estava disponível. Registrei. A gente voltou para casa, a gente fez a janta ali, comemorou, enfim, da maneira que dava, né? Os 2 desempregados comemorando o aniversário de casamento. Uma puta pindaíba, né, meu? Sem grana. E eu sei que a gente terminou de jantar, ela foi dormir e eu fui pro computador. Aí eu sentei no computador e falei: não, vou montar uma página aqui de venda de carnes na internet. Não tinha ninguém que vendia carne na internet naquele momento. Eu trabalhei numa madrugada, virei à noite e na manhã seguinte eu disparei, né, o link para os meus amigos, o grupo lá do Inova Friends, não sei o quê. Cara, no domingo, né, 2 dias depois, eu já tinha 200 pessoas cadastradas interessadas em comprar carne. Falei: opa. E eu sempre fazia isso de testar hipóteses, testar ideias. Eu nunca tinha tanta gente se cadastrado tão rápido. Eu falei: caramba, e agora? Né? O que eu faço? Como é que eu faço para atender essas pessoas? Me veio uma outra ideia. Eu morava próximo de um Carrefour, perto de casa, ali na Salim Faramaluf. Eu fui até o Carrefour, eu fotografei todas as carnes do balcão, aí eu planilhei os preços, coloquei uma margem em cima e comecei a mandar para as pessoas uma tabela de preço. Cara, no domingo, eu fiz minha primeira venda. Olha que loucura. Eu saí de casa, fui no Carrefour, comprei a carne, voltei para casa, eu manipulei em casa aquela carne, cortei. Eu gosto de churrasco, sempre gostei dessa cultura. Chamei o motoboy, entreguei. Eu falei: cara, aqui tem uma oportunidade. E assim começou. As pessoas pediam, ia no Carrefour, comprava, voltava, mandava entregar. Chegou uma hora
que assim, eu fiquei com medo, né? Falei, meu Deus, eu vou ser preso, né? Vendendo carne dessa maneira aqui, vigilância sanitária, não vai dar certo. E aí eu comecei a trazer açougues para o meu ecossistema, comecei a convidar empresas e a coisa se Muito deslanchou legal. Eu assim. lembro que você criou as experiências, aquele churrasco com os CEOs, Foi. eu não sei se é cheiro, né? A gente, Da desde o caixa, né? início, eu tinha claro o seguinte: cara, eu preciso criar uma experiência encantadora para o meu cliente. Então, eu mandei Porque desenvolver isso é uma. importante, né, Tiago? Total. Não é só ir lá ter uma ideia, fazer Não, que e nem você assim, foi. carne é commodity. Se eu colocar uma peça de picanha que ela não tiver na embalagem, você não sabe de onde vem. Né? Então, o que eu fiz? Logo do início, eu me inspirei em grandes cases para ter uma experiência diferenciada. Eu me lembro que as mulheres falavam, eu comprei uma bolsa em não sei aonde, vem um perfume quando abre a embalagem. E aí, o que a gente pensou? Não, vamos fazer uma bomba de fumaça dentro da minha embalagem de carne. Então, a gente espirrava fumaça de churrasco mesmo dentro da embalagem. Quando a pessoa abria, cara, era um cheiro de churrasco que era maravilhoso. Cara, Isso viralizou na internet, porque as pessoas iam para o Instagram para poder postar essa experiência. A nossa carne, ela era numa caixa toda personalizada. A carne ela era embrulhada num papel de seda. A gente espirrava a bomba de fumaça e ainda colocava a receita em cima. Putz, cara, Então era para a fantástico. época foi muito diferente. E aí a história ela foi longa, né? A gente assim, nos Agora, últimos. vou falar de números, Tiago. Quanto Sim. que alcançou isso aí? Essa ideia da fila do açougue. Foi. A gente saiu do zero, né? Eu fiquei basicamente 3 anos à frente do negócio, né? Assim, o que deu pra gente dar uma impulsionada foi a pandemia. Então, em 2020, meu negócio explodiu. Só para você ter uma ideia. Em janeiro de 2020, era eu e meu sócio, trabalhando numa salinha ali na Rua da Consolação. No final do mês, no final do ano, sei lá, em 10 meses, durante a pandemia, eu vendi 60 franquias. Eu lembro que você estava começando assim. E aí a gente, cara, explodiu, porque aí eu consegui vender franquia São Paulo, Rio, Minas, Bahia, Espírito Santo, e tudo quanto era lugar tinha um ponto de distribuição. Porque o que a gente fez? A gente fez loja, a gente chegou a fazer loja de rua, você teve lá comigo, mas a minha grande sacada foi criar um Dark Açougue. Verdade. A gente tem as Dark Kitchens, né, que ficaram famosas. Eu criei o Dark Açougue, que é o seguinte, cara, aluga uma sala comercial, bota 5, 6 freezers aí, eu te abasteço de mercadoria. A carne ela já era toda porcionada, congelada. Eu trabalhava no formato Swift. A diferença é que a Swift ainda não tinha um delivery, a gente já fazia. É verdade, né? E aí, o que a gente fez? A gente conseguiu criar muitos pontos de presença. Então, durante a pandemia, eu entregava a carne de segunda a segunda, das 8 às 22. Em até 1 hora, nas regiões onde a gente tinha a Dark Store. A gente vendeu demais, cara, durante esse período. Para resumir, então a gente colocou 60 franquias na rua, né? No pico que foi no ano de 2022, quando veio a Copa do Mundo, a gente estava fazendo 100 mil entregas por mês. Foram 60 toneladas de carne por mês, cara, pacotinhos de 500 gramas, era muita carne, você não tem noção. E a gente fez 25 milhões de faturamento aí nesse período. Então, de uma ideia totalmente despretensiosa, a gente fez um negócio que cresceu, que foi muito bem avaliado e depois eu acabei saindo, vendendo minha parte, enfim, foi mais uma trajetória aí de muito aprendizado. Legal, cara, né? muito louco. Sua história, eu fico admirado, assim, empolgado, e porque eu amo as suas histórias, mesmo com as momentâneos erros, talvez. Você é um cara fantástico, por isso que eu te admiro e por isso que eu te convidei aqui. Mas vamos lá. Me fala um pouquinho do Tiago, esse mentor, esse cara que ensina pessoas a ganhar dinheiro também. Então, acho que muito por conta de tudo isso que eu vivi, né, nos últimos anos, eu acabei criando ali programas de mentoria. Né? Primeiro, eu fui entender como é que os caras eles davam mentoria. Né? Então, eu fui participar de programas de mentoria. Logo que eu lancei o iSog, a gente foi convidado por um programa de aceleração no Google. Então, eu fiquei 6 meses incubado dentro do Google. Foi óbvio, um período de muito aprendizagem. A gente conheceu muitos empreendedores executivos de grandes empresas e ali eu fui entendendo um pouco como era a dinâmica. Né? Então, muitas vezes eu via um executivo, ele fazendo ali um trabalho pro bono, né, para as startups, né, dedicando uma parte do tempo dele, é o que a gente chama lá do give back, né, devolver ali um pouco de conhecimento. Em alguns momentos eu via esses mentores eles cobrando o tempo de hora como consultoria e o modelo que mais me interessou foi, na verdade, o modelo de troca de equity. Então, assim,
eu já tinha mais de 20 anos de mundo corporativo, né? Não era um novato. Então eu comecei a fazer troca de participação em startups. Então, você quer uma mentoria minha? Eu vou pegar aí 2% de participação no teu negócio, mas eu vou te ajudar a sair do ponto A e para o ponto B. Então, passei pelo Google, depois eu passei pela Endeavor, que hoje é um programa global. Passei pelo InovaBra, do Bradesco, depois passei pelo Cubo, do Itaú, enfim, o que estava aqui de mais moderno aqui em São Paulo, acabei participando, tendo alguma participação. Até hoje eu faço as mentorias. Óbvio que hoje eu estou muito mais focado em empreender de novo e boa parte do meu tempo está dedicada a isso, mas essa troca, esse give back aí com os empreendedores é essencial. Até porque quando você dá a mentoria, você mais aprende do que você ensina, para falar bem a verdade. Porque tem tanta gente com ideias tão maravilhosas, tão incríveis, que você fala, caramba, como é que esse cara teve essa ideia? Como é que essa pessoa começou esse negócio do zero e está indo tão bem hoje? Então, essa parte de networking, né, ela é muito valiosa, não tem preço. Então, fazer essa troca, ver o que está rolando. Quando você vai para dentro de lugares como o InovaBra e o Cubo, você acaba tendo acesso do que tem de mais moderno no momento. Pô, quais são as startups que estão olhando o futuro, né? Que estão olhando, cara, como é que a gente vai estar aqui 5 ou 10 anos? Então, essa troca de conhecimento ela é fundamental. E, óbvio, como empresário, como empreendedor, pô, se eu puder ter uma participação de uma empresa que está iniciando, eu tiver 1%, essa empresa for vendida por $1 bilhão, quanto dinheiro eu não vou colocar no bolso, né? Então, é uma troca, né? De conhecimento versus a financeira. Legal. E aproveitando seu gancho aí, um empreendedor, se eu tiver errado, você me fala, às vezes ele é meio sozinho, né? Muito. E às vezes ele se sente sozinho. Nessa hora, quem você vai buscar inspiração, Thiago? Cara, eu costumo dizer, eu repito isso muitas vezes, né? Eu já fui CEO profissional de algumas empresas durante esse período, né? Acho que a profissão mais solitária, cara, dentro do mundo corporativo é a profissão do CEO. Porque você está numa posição onde você tem que dar resultado, né? Normalmente, a turma tem as suas próprias empresas e usa o título de CEO. Eu fui CEO que responde para conselho de administração. Então, você tem como se fossem chefes ali, né? Dando as direções, as diretrizes, e você tem toda uma equipe por baixo aqui para você poder dar a visão. A vida do CEO ela é bem solitária, cara. Bem solitária. E eu acho que assim, as coisas que fazem com que você se mantenha de pé, principalmente no meu caso, é a minha família e principalmente é Deus. Então, assim, eu nasci num lar cristão, né, num lar evangélico, eu tive essa sorte, né, de a minha vida toda estar vinculado a alguma igreja, participando. Então, assim, nas horas difíceis, cara, é dobrar o joelho, pedir para Deus, Senhor, me dá direção, me dá estratégia, porque o mundo corporativo ele é um mundo difícil e muito solitário. Então, assim, a gente tem inúmeros casos de CEOs, pô, bem-sucedidos, que acabaram tirando a vida porque não suportaram a pressão, né? Tantas pessoas que não aguentam esse sobe e desce, né? De um dia está muito bem, outro dia está mal, um dia está bem. Então, é uma montanha russa, né? E que a gente precisa fazer, cara, tem que se apegar na família, tem que se apegar em Deus, ler muita palavra, ouvir uns louvores para poder dar uma desestressada, porque a vida de um CEO, ela não é fácil, cara. Legal, Thiago. Meu, fantástico. E para a gente encerrar esse momento aqui, eu vou permitir aí que você fale alguma coisa que inspire quem esteja lá nos ouvindo. Você vai falar para essa Boa. câmera aqui agora. Vamos lá. Tá bom? Bom, em primeiro lugar, agradecer aqui o Dailton, né, por essa oportunidade para a gente estar aqui compartilhando um pouco da história. E você que quer empreender, meu conselho para você é foque em ter resiliência. A vida do empreendedor ela é uma vida que ela é realmente muito desafiadora, com muitos altos e baixos. Se apegue em Deus. Existe um Deus que ele é real. Talvez essa dificuldade que a sua empresa está passando, que a sua família está passando, é porque você ainda não abriu o seu coração para Deus. Então, se você entender a importância de você ter um Deus que te ajuda, um Deus que ele nunca te desaponta, ele nunca te deixa na mão, tenho certeza que os seus negócios eles vão prosperar, porque o segredo da prosperidade é a presença de Deus. Esse fica aí o meu conselho para vocês que estão nos assistindo aqui. Show, Tiagão. Você sabe, Tiagão, só para a gente finalizar aqui o conceito chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. 15% do seu sucesso é seu conhecimento, mas 85% é habilidade e atitude. Sabe o que eu falo muito? Que o conceito que eu criei é o chafé. Já ouviu? Já tomou aquele café bem fraquinho? É o café americano, né? O chafé. Chafé.
Porque quando o conhecimento, a habilidade e a atitude não resolver, a fé vai resolver. É isso. E eu quero terminar aqui, Thiago, te presentear aqui com o livro Inspiração, incrível. né? Tem aqui diversos autores Grandes aqui cases. que inclusive aqui tem o Denis, que acredito que você vai ficar encantado porque ele foi um dos sócios do iFood. Ele conta um pouquinho da experiência. E Thiago, de coração eu agradeço a sua presença aqui. Eu quero te presentear aqui com muito obrigado, o nosso cara. livro, viu? Recomendo muito aqui essa leitura. Que a sua vida seja uma inspiração na vida de outras Amém. pessoas, né? Amém. Então, cara, tamo junto. Muito feliz. E até que enfim você vem, cara. É isso aí. E quem também tiver interesse em conhecer um pouco sobre o meu trabalho, né? Isso. Vamos lá fazer o merchanzinho, né? Vamos, né? Aproveitar essa agenda aqui de milhões de telespectadores, mas você que está assistindo e quiser conhecer um pouco do meu trabalho, tem lá o @Thiago Albino no Instagram ou no LinkedIn. E hoje eu tenho uma Venture Builder, que é uma fábrica de startups, né? Uma fábrica, agora eu estou muito focado em e-commerce, que é a Inova Ventures. Então, Inova VC, que é de venturecapital.com.br, você consegue encontrar um pouco sobre o nosso trabalho. E tem aquela mentoria de e-commerce, né? Como que são? E tem a mentoria de e-commerce. Fala um pouquinho aí para galera. Quem quiser. Vão acontecer algumas turmas dentro do inovavc.com.br. Tem um link para. Fala ali. Então, dentro do inovavc.com.br tem o link para você se inscrever. É uma mentoria de 2 dias, é um sábado e domingo, o dia inteiro, onde eu consigo te ensinar a sair do zero para um e-commerce com aplicativo nesses 2 dias. Então, são 2 dias de imersão, é presencial aqui em São Paulo, do lado do metrô Ana Rosa. E durante essa imersão eu vou te ensinar não só a lançar eventualmente o e-commerce da tua empresa, mas a de repente ter uma carreira nova, uma nova fonte de renda, que é criar e-commerce para empresas de varejo de maneira geral. Só uma última curiosidade, em São Paulo, cara, cerca de 90% das empresas ainda não tem um site, um e-commerce. A gente está falando de milhões de CNPJs aqui na cidade e quando você fala do Brasil, esse número é exponencial. Então, nesses 2 dias, eu ensino você a criar um e-commerce com aplicativo, Google Play, Apple Store em 2 dias, num mercado que não para de crescer, não vai parar de crescer tão cedo. Então, essa é uma oportunidade única. Entra lá, www.inovavc.com.br. Show, Thiagão. Fechou? Só para a gente encerrar aqui nosso podcast, eu queria agradecer aqui a nossa equipe de produção, o Albert Maeda, que está ali atrás das câmeras, conduzindo tudo. Agradecer a você pela sua audiência e até o próximo, querendo Deus. Valeu, pessoal. Até o próximo. Obrigado.